Vamos abrir as nossas Bíblias nesse instante, em continuidade ao estudo do livro do Êxodo, como temos feito no capítulo de número 7. Livro de Êxodo, o segundo livro de Moisés, segundo livro da Bíblia, do Pentateuco, capítulo de número 7, leremos a partir do verso 1, todo o capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós um milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o meu povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele, na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para a sua casa. Nem ainda nisto, pois
seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Podeis assentar. Meus amados irmãos, o versículo de número 1 do capítulo 7 de Êxodo, ele, por certo, ao ser lido, suscitou indagações em alguns irmãos. Porque Deus diz assim a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. O que queria dizer Deus quando disse que Moisés fora posto por Deus sobre Faraó, e Arão como sendo seu profeta? Estaria ele transferindo os seus atributos de divindade a Moisés? É óbvio que não, é claro que não. Lá no deserto, quando Deus apareceu a Moisés e o chamou para ser o libertador de Israel, para ir ao encontro de Faraó com a palavra divina, Moisés, nós lemos em outras oportunidades, retrucou, questionou a sua própria aptidão para fazer aquilo que Deus lhe estava enviando a fazer. O Senhor argumentou com ele, mas ele foi insistente na sua incapacidade, faltando-lhe fé para confiar no Deus que o estava enviando. E em dado momento do diálogo, Deus se enfureceu contra Moisés, porque ele era insistente em relutar, no sentido de não cumprir o que Deus lhe estava ordenando. E Deus, irmãos, que se poderia eu assim dizer, se pudesse eu assim dizer, é o psicólogo por excelência, disse assim para Moisés: então chama teu irmão Arão. Como eu estou te falando, na perspectiva de que tu fosse aquele que levaria minha palavra a Faraó, tu vais falar a Arão. E assim como tu, em obediência a mim, deverias falar, mas não queres, Arão vai falar sob a palavra que tu hás de dizer a ele. Tu funcionarás para Arão como eu funcionei para ti. Tu serás para ele como Deus, e ele será para ti como tu deveria ter sido para mim. Ele será para ti como se fora teu profeta, teu porta-voz. Meus irmãos, por que disse eu que nessa atitude divina ele agia com equilibrado conhecimento do homem, com profunda psicologia? Porque Deus terminou mostrando a Moisés que ele julgava-se incapaz por não querer falar, e agora, por não ter querido falar, Deus o teria que pôr numa posição mais alta do que aquela que inicialmente ele deveria ter ocupado. Deus o chamara para ser um profeta, e ele disse: não tenho capacidade, não sei falar. Como se fora uma ironia, Deus disse: tu não queres ser profeta, então tu vais ser como Deus. Arão é que vai ser o teu profeta. Para que Moisés caísse em si e visse que ao não querer falar a Faraó, ele não estava sendo humilde, ele estava sendo, era incrédulo no poder de Deus para capacitá-lo. E no final ele obrigava, entre aspas, a Deus a colocá-lo num posto que este sim, ele não deveria julgar-se capaz de ocupar, porque ele seria aquele que falaria a Arão, como se Arão lhe fosse por profeta, e ele fosse Deus. Quando Deus então diz que havia posto Moisés por Deus sobre Faraó, era no sentido da ação de Moisés. Na verdade, Moisés
estava ali com Arão, e ele dizia a Arão: lança a vara. Arão lançava a vara, e ela tornava-se numa serpente. Não era o próprio Moisés que lançava a vara, ele dava ordem, e Arão fazia. No final, é como eu tenho dito, ele se colocou na presença de Faraó numa posição mais elevada do que aquela que ele teria se meramente tivesse ido falar diretamente com Faraó. Deus, portanto, confundiu Moisés para ele aprender uma lição. Eu creio que quando Moisés chegou diante de Faraó e disse: Arão, lança a vara, ele caiu em si. Eu não quis falar porque me achei incapaz, e agora eu estou fazendo algo que é mais elevado ainda. Eu quis ficar abaixo e agora estou numa posição mais acima. Melhor é que eu tivesse escolhido ter sido um mero profeta. Naquele momento, irmãos, Moisés, na presença de Faraó, agia como se fosse Deus. Por isso Deus disse: tenho-te posto por Deus sobre Faraó, como se fosse Deus. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Moisés falava a Arão, Arão falava a Faraó. Mas é interessante que num primeiro momento Moisés falou com Faraó. Veja o que diz aqui o verso 2: tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Alguma coisa Moisés falava com Faraó. Ele falava sobre os juízos que poderiam vir. Ele falava do seu chamado. Mas, digamos assim, Arão é quem fazia o apelo. Arão era quem dizia no final: portanto, deixa o povo ir. Moisés, irmãos, quando acovardou-se, é porque ele não queria entrar num confronto com Faraó. Então ele virou aquele que fazia a exposição teórica, e Arão era o que confrontava: deixa o povo ir. Moisés e Arão ali apareciam como a lei e os profetas, denominação que é usada na Bíblia para revelar o Antigo Testamento inteiro. Moisés era como se fosse a lei é a expressão de Deus. Inclusive, embora Moisés tenha escrito o Pentateuco com registro dos mandamentos divinos, a síntese desses mandamentos, o decálogo, os 10 mandamentos, foram escritos pelo dedo de Deus. Moisés, que diante de Faraó era como se fora Deus, era como se fosse também a lei. Ele era o expositor da ordem moral violada por Faraó. Mas Arão funcionava como um profeta, porque o profeta não é um expositor, é um aplicador. O profeta era aquele que tomava a lei como ponto de partida, mas aplicava ao povo. Ele denunciava os pecados específicos que o povo estava cometendo, mostrava a gravidade daqueles pecados à luz da lei, anunciava as maldições de que a lei tratava, convocava o povo ao arrependimento. O profeta era o que interpretava a lei para a situação do povo em cada momento histórico. Ele era aquele que sabia aplicar a lei a cada estado espiritual. O profeta era aquele que confrontava o povo com os ditames da lei de Deus. Moisés era, portanto, como se fosse o expositor, mas era Arão quem confrontava. Os dois ali eram como se fossem a lei e os profetas. Ali nós temos uma representação perfeita do conteúdo da mensagem do Velho Testamento. A ordem moral de Deus transgredida pelo homem, a condenação do homem e o chamado ao arrependimento. No caso aqui, o chamado de Arão a Faraó era para que deixasse o povo de Israel ir, porque subjugando o povo, ele atentava contra a lei de Deus, porque ele subjugava o povo escolhido de Deus. Mas Deus disse mais assim, no versículo 3 a Moisés: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó,
e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Noutro culto, ainda estudando o Êxodo, eu expliquei que Deus não endureceu o coração de Faraó no começo. Faraó, ele próprio endureceu o seu próprio coração, como por várias vezes a Bíblia o diz. Faraó é que estava indisposto para com Deus e para com Israel. Nós lemos que quando Moisés foi falar com ele a primeira vez, ele disse: não conheço o teu Deus e nem vou deixar o povo ir. Nem ele disse: fale-me sobre o teu Deus, nem ele perguntou: por que devo deixar o povo ir? Ele foi logo dizendo: não conheço o teu Deus, não deixo o povo ir. Ele não queria saber sobre Deus. Ele era completamente indiferente às coisas espirituais, não sabia e nem queria saber. Faraó era um homem que se colocou contra Deus, contra o povo de Deus, e não tinha qualquer disposição de deixar o povo ir, isso sem que Deus tivesse feito qualquer coisa em relação a ele para endurecê-lo. Via dele em si endurecimento, essa obstinação pela qual ele próprio era responsável. Quando Moisés falou com ele, a Bíblia diz que ele endureceu o coração. Quando veio a primeira, a segunda, a praga, a terceira, a Bíblia diz, ao final de cada uma, que ele endureceu o seu coração. Lá depois de muitas pragas é que a Bíblia diz: e o Senhor endureceu o coração de Faraó. Na verdade, quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, como tenho explicado aqui, não quer dizer a Bíblia que Deus tenha feito Faraó ficar obstinado contra si. De outro modo, Deus não puniria Faraó, não poderia fazer justamente punir um homem a quem ele mesmo punha contra si. Faraó é que era obstinado, ele não queria deixar o povo ir, nunca quis em momento algum. Mas depois de tantos flagelos vindos sobre o seu povo, o povo do Egito, em dado momento sua estrutura emocional quis se comover, não por amor a Israel, mas por pena do seu povo, por piedade do seu povo. Ele estava querendo ceder, deixar Israel ir, e Deus não alterou a vontade de Faraó em momento algum. Faraó nunca quis deixar Israel ir. Quando eu estou dizendo que em dado instante ele pensou em fazê-lo, foi por causa do seu povo, não por amor a Israel. É porque ele estava se condoendo com a dor do seu próprio povo. Mas nessa hora Deus o fortaleceu emocionalmente. É neste sentido que a Bíblia diz que Deus o endureceu. Uma das palavras possíveis para esta palavra, que se traduz em nossas Bíblias por endurecer, ser traduzida, é fortalecer. Deus fortaleceu Faraó. Inclusive essa fortaleza que Deus deu a Faraó, como noutra oportunidade eu já disse, Deus dá aos crentes também, para o bem. Nós às vezes estamos fazendo uma obra para Deus, sofremos inúmeras perseguições, pela nossa compostura humana, pela nossa estrutura natural, emocional, nós iríamos desfalecer, mas Deus aí nos fortalece, de certa maneira nos endurece, ou seja, nos faz duros, para continuar, para não ceder. Deus não está mudando a nossa vontade, nós já queremos servi-lo, nós já queremos amá-lo, nossas emoções é que estão se enfraquecendo, mas aí Ele vem dar uma fortaleza às nossas emoções. Se Faraó quisesse fazer o bem, este endurecimento o teria feito mais perseverante no bem. Como ele já queria fazer o mal, essa reestruturação de suas emoções lhe deu capacidade de fazer o mal mais ainda. Mas Deus não muda a vontade dos homens. Por isso que cada um continua responsável diante de Deus. Se Faraó tivesse deixado o povo ir só por causa do sofrimento do seu povo, isso não seria meritório. Ele continuava tão pecador como quando não deixou ir, porque não o teria feito por amor a Deus ou ao povo de Deus. E Deus, irmãos, quis fortalecê-lo um pouco mais, para ele continuar na obstinação que já era dele, para que Deus pudesse fazer no Egito mais sinais, executar mais juízos. E por que, pastor, Deus queria fazer isso? Nós lemos aqui em cultos passados que a Bíblia diz que Deus fez isso para que o seu nome fosse conhecido em toda a terra.
Na verdade, Deus fez isso, irmãos, para oportunizar a salvação ao maior número possível de pessoas. Deus queria que o maior número de pessoas, irmãos, conhecesse a palavra, soubesse dele. O objetivo de Deus era dar universalidade ao seu conhecimento, possibilitando maior número de pessoas convertidas e salvas. É interessante que estes sinais que Deus executou no Egito, foi por amor ao Egito também. Nós dizemos que estes sinais foram feitos para que todo mundo conhecesse o nome do Senhor, mas eu posso dizer que esses sinais foram feitos no Egito para que todo egípcio conhecesse o nome do Senhor. Deus fez aquilo, irmãos, para que os egípcios pudessem ver, se converter. Veja o que a Bíblia diz, versículos 5, 4 e 5. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Versículo 5. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Meus amados irmãos, para os egípcios foi muito melhor ter sofrido aquilo. Se eles não tivessem sofrido aquilo, teriam vivido aqui na terra mais sadios, mas suas almas pereceriam no inferno para todo sempre, como de fato a de muitos lá pereceu, da maioria. Mas tendo Deus operado sinais, houve chance de algum egípcio se converter, de ver que o Senhor é Deus, de perceber a glória de Deus. Deus está mais interessado em nossa alma do que em nosso bem-estar físico, acredite nisso. Deus pode fazer um homem sofrer, se isso possibilitar o resgate de sua alma, porque é melhor entrar aleijado no céu do que ir com todo o corpo para o inferno. Deus estava pensando na alma dos egípcios. Alguém diz, Deus foi muito cruel com os egípcios. Ele foi duro com a vida física dos egípcios, para possibilitar salvação espiritual para eles. Porque este corpo vai perecer de qualquer modo, irmãos. O que não quer dizer que nós vamos negligenciar os pobres, os que sofrem. Nós vamos ampará-los. Mas de todo modo, mais cedo ou mais tarde, a morte, a fraqueza, a velhice, a dor chegam. O importante é que nós tenhamos nossa âncora no céu. O importante é que estejamos seguros de que o Senhor nos resgatou. É que digamos como Paulo, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Note como Deus não endureceu de logo o coração de Faraó. Somente lá, depois de muitas pragas, conforme lemos aqui em oportunidade anterior. O versículo 3 diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus diz que vai endurecer o coração de Faraó para que possa multiplicar os sinais. Você só multiplica o que já existe. Deus não diz, eu vou endurecer o coração dele para que eu possa iniciar os sinais. Porque quando os sinais foram iniciados, Deus não tinha feito nada. Faraó estava obstinado já dele mesmo. Sendo que se fosse pela estrutura normal de Faraó, depois de algumas pragas ele teria cedido. Só teriam acontecido alguns sinais. Ele teria desistido no meio, por causa do seu povo que estava sofrendo, não por amor a Deus ou a Israel. Mas aí Deus, para multiplicar os sinais, para fazer mais sinais ainda, para multiplicar, não para iniciar, já tinha iniciado, mas para multiplicar, para continuar fazendo sinais, fortaleceu a Faraó. É o que o texto diz claramente, para que os egípcios soubessem que Ele era o Senhor, para que o mundo inteiro conhecesse o nome do Senhor, para que nós tivéssemos uma Bíblia contando essa história hoje. Aleluia, até hoje Deus está sendo glorificado por aquilo que fez, para que esse registro, irmãos, estivesse aqui e nós estivéssemos agora maravilhados com a obra
que Deus fez. Aleluia. Diz aqui a Bíblia que quando eles foram ter com Faraó, Deus disse assim a Moisés: Moisés, tu manda Arão lançar a vara. Quando o Faraó pediu um sinal, pediu um milagre, manda que Arão lance a vara. E este vai ser o milagre, ela vai se tornar numa serpente. Moisés fez isso diante de Faraó. Aí o Faraó chamou os seus sábios e encantadores, pessoas envolvidas com artes ocultas, com esoterismo, cultuadores do diabo sem saber. E estes magos do Egito, o Novo Testamento lhes dá o nome, Janes e Jambres, lançaram suas varas também, e elas viraram igualmente em serpentes. Mas a serpente que veio da vara de Arão engoliu as serpentes que vieram da vara dos magos. Meus amados irmãos, isso já seria motivo bastante para convencer Faraó, mas veja que é um homem obstinado. Faraó, na mente dele, não levou em conta o fato de a vara de Moisés, ou a vara de Arão, ou a serpente que veio da vara, ter engolido as duas outras serpentes que vieram das varas de seus magos. Faraó não levou isso em conta, ele só levou em conta o seguinte: tu fez a vara virar serpente, Moisés? Fizeste, melhor dizendo, tu fizeste a vara virar serpente? Pois os meus magos também fizeram. Meus irmãos, quando o homem está obstinado, ele só vê o que ele quer ver. Porque se ele tivesse de coração aberto, o pensamento dele teria sido assim: bem, os meus magos também transformaram varas em serpentes, mas a serpente de Moisés foi mais poderosa. Mas um homem obstinado só vê o lado que ele quer ver. Bem, esse negócio de engolir aí é irrelevante. O fato é que os meus magos fizeram a mesma coisa. Um obstinado só vê o que ele quer ver. Por isso que não há sinal que o convença, porque ele sempre vai arranjar uma explicação. Se alguém é curado miraculosamente, ele vai atribuir algum remédio, ele vai atribuir a uma circunstância especial, no máximo a sorte. Se Deus dá um livramento, ele encontra uma explicação racional. O homem obstinado para crer, irmãos, ele só vê o que ele quer ver. E Faraó não levou em conta o fato de a serpente que veio da vara de Moisés ter engolido as outras duas. Para ele só vinha na mente dele isso: Moisés fez, os meus magos também fizeram, acabou-se. Na sua obstinação, ele só viu o que quis ver. E com essa mera explicação de que o mesmo acontecimento se deu sob o lançar das varas, ele manteve a sua obstinação. Mas eu quero que você repare aqui uma coisa interessante. O diabo, irmãos, ele não faz como Deus faz. Ele faz, o diabo, mas não como Deus faz. Deus faz de uma maneira incomparável. Nicodemos disse para Jesus, quando encontrou-se com ele à noite, Nicodemos diz: ninguém pode fazer o que tu fazes se não for de Deus. Como quem diz: o diabo pode fazer milagres, mas do jeito que tu faz, tem que ser de Deus. Jesus curou um cego de nascença, e alguns disseram: ele tem demônio. E outros replicaram: mas como é que um demônio vai curar um cego de nascença? Nunca se ouviu que um cego de nascença tenha sido curado. Se o diabo pudesse fazer, ele já tinha feito para trás. Mas nunca se ouviu falar nisso. Uma cegueira adquirida, muitas vezes até por interferência diabólica, o diabo pode desfazer. Mas uma deformidade de nascença, só Deus. Deus faz como ninguém faz. E exatamente porque o diabo não faz igual a Deus, o que ele faz não tem a mesma qualidade daquilo que Deus faz, ele tenta vencer pela quantidade. Arão jogou uma vara só e virou uma serpente.
Faraó chamou os magos dele, eles lançaram duas, apareceram duas cobras, duas serpentes. O diabo quer vencer pela quantidade, mas Deus é vitorioso pela qualidade. A de Moisés era uma só, mas uma que engoliu duas. Aleluia! Aleluia! 7 é o número da perfeição. 7 é o número de Deus. A besta, irmãos, é um homem. Queria chegar no 7, queria ter a perfeição divina. Aí fica multiplicando 6. É 6, 6, 6. Mas continua 6. Só Deus é 7. Aleluia. O diabo repete o 6 várias vezes para ver se chega no 7. Mas só fica repetindo mesmo. Só Deus é perfeito. Só Deus. Tem na simbologia bíblica o 7. O diabo, irmãos, tem quantidade. Deus tem qualidade. Pastor, há igrejas por aí pregando diferentemente de vocês, condenando até o que vocês pregam. Elas estão cheias. Eu sei. Você não está me dando notícia nova, não. Eu já sabia disso. Eles têm a quantidade, mas aqui nós temos a qualidade da palavra de Deus. Tem templos imensos, tem suntuosidade, programações sociais, entretenimento. Eu estava conversando hoje com a minha esposa e eu estava dizendo para ela: nossa igreja é igreja para quem é inteligente. Me perdoe se eu estou falando de modo arrogante, mas o que eu quis dizer foi o seguinte: aqui quem vem, vem para ouvir a palavra de Deus. Pastor, você é contra diversão? Não. É contra passeio? Não. Mas a igreja não é agência de turismo. Quer passear? Chama 2 irmãos, 3 e passeia. Não é a igreja que tem que organizar o seu passeio. Quer sair para almoçar fora? Chama alguém e tal, e vamos almoçar ali, vamos comer ali fora, e vai. Não é a igreja que tem que organizar o seu almoço fora. Aí tem igreja por aí que é programação social, tudo organizado. Pastor Glauco, a nossa igreja não tem assim um passeio, não tem não sei o que, não tem não sei o que. Eu não sou contra não, irmão, mas isso é para os irmãos organizarem. Não cabe à igreja fazer isso não. A igreja não é Mamãe Noel. A igreja de Jesus é o lugar onde a palavra de Deus deve soar. Aleluia. Com tanto entretenimento em alguns lugares que estão cheios. Muita gente está desviado lá, ou nunca conheceu o evangelho, mas não sai de lá por causa das programações. É um Rotary Club, é um Laios, com nome de igreja. Vão se aglomerar, vão se encher, tem número, tem quantidade, mas eu quero saber se tem a palavra de Deus. Meus irmãos, você pode encontrar sociabilidade, festividades, em qualquer clube social, mas a palavra de Deus só na igreja verdadeira de Jesus Cristo. Jesus diz assim à igreja de Filadélfia: eu sei que tu tens pouca força, eu sei que tu tens pouca força, mas tu não negaste o meu nome e guardaste a palavra da minha perseverança. Aleluia. Nossa preciosidade é a palavra. Nossa preciosidade é a palavra. Lutero disse: o que faz a igreja é a palavra. Se tiver sacramentos, se tiverem programações, mas a palavra estiver ausente, você tem tudo menos a igreja. Mas onde estiver a palavra, aí está a igreja de Jesus. Aleluia. Não é a quantidade, é a qualidade da palavra. Moisés, irmãos, só tinha uma vara, mas a sua serpente engoliu as duas de Faraó. E Faraó endureceu, obstinado, continuou recusando deixar ir o povo de Deus. Veja como Deus não tem responsabilidade nenhuma pela obstinação de Faraó, é dele mesmo. Êxodo 7, 13, 14, porém o coração de Faraó se endureceu, a si mesmo se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado.
Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o meu povo. Ó, Deus está dizendo, ele está endurecido. Não foi Deus, não, era de Faraó mesmo aquilo. Versículo 15: vai pela manhã, Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele, na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás: o Senhor Deus dos hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como de pedra, nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Meus amados irmãos, aqui nós temos um confronto religioso. Moisés era tudo menos ecumênico, irmãos. Aqui era uma verdadeira luta entre duas religiões, a de Deus e a do diabo, a verdadeira e a falsa. De um lado Moisés e Arão, do outro lado os encantadores lá de Faraó. Meus amados irmãos, Deus esmagou a religião do Egito, porque só uma é verdadeira. Quando eu leio aqui Moisés e Arão na disputa com estes encantadores, eu só me lembro, sabe de quê? De Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias era tudo, menos ecumênico. Os profetas de Baal pulando, saltitando, clamando ao Deus dele para que mandasse fogo, e Elias ironizando. Vai ver que ele saiu, está dormindo, clame mais alto. Moisés no começo, através de Arão, lançou a vara, virou uma serpente. Os encantadores de Faraó, está aí a religião falsa do outro lado, lançam duas varas. A de Moisés engole as duas. Ali, irmãos, começava uma guerra espiritual. Ali começava uma batalha espiritual muito grande no Egito. Nós vamos ver que os magos de Faraó também transformaram a água em sangue. Também. Aliás, se fosse hoje, ficaria logo ecumênico. Ah, rapaz, nós somos do mesmo lado, porque Moisés, lancei a vara, virou cobra. O de Faraó lançou a vara, virou cobra. Eu transformei água em sangue, eles transformaram água em sangue. Tudo é a mesma coisa, mesma igreja. Tem gente aí que diz: católico carismático está falando em língua igual a gente, cantando os hinos igual a gente. Vamos se unir, é tudo uma corra só. Aí se juntam os que dizem adorar somente a Jesus com os adoradores de Maria, de santo, de imagem, de escultura. Eles falam em língua igual a gente, eles cantam o mesmo corinho que a gente. Os magos de Faraó também transformavam água em sangue. Também faziam vara virar serpente, mas não era de Deus. Pastor, lá também acontece milagre. O que define a verdade não é o milagre, é a qualidade espiritual do milagre, é a origem, a fonte. Não vamos nos impressionar com milagre. Eu não me impressiono com milagre,
Pastor, aquele homem ali parece ser um enganador, um mercenário, a televisão já o denunciou, mas a gente vê acontecendo milagre, pastor, como é que pode? Tem que ser de Deus. Por que que tem que ser de Deus? Se você estivesse no Egito, ia ver os magos de Faraó transformando água em sangue, ia dizer, tem que ser de Deus. E transformaram igualzinho, fizeram a vara virar cobra igualzinho. Meus amados irmãos, não nos espantemos com milagres, porque surgirão falsos profetas que farão sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Muitos me dirão, disse Jesus naquele dia, profetizamos em teu nome fizemos muitos milagres. Ele lhes dirá claramente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu quero saber se há fruto, pelos frutos se conhece a árvore. Eu quero saber se há santidade, eu quero saber se há fidelidade à palavra do Deus vivo. É interessante que o rio Nilo para os egípcios tinha um significado todo especial. As grandes civilizações do passado nasceram à beira de grandes rios. O Egito foi à beira do Nilo. Este rio era como se fosse a vida do Egito. Até hoje nós dizemos, onde há água, há vida. O rio Nilo que abastecia o Egito era a vida do Egito. Mas Deus o converteu em sangue, que é um símbolo de morte. O que para os egípcios era vida, Deus tornou em morte. Tem gente por aí que nunca aceitou Jesus e diz, eu estou vivendo a vida. Vocês crentes aí, tudo vivendo um negócio aí recuado. Porra, eu é que estou esbanjando, eu é que estou vivendo a vida. Ele não percebe que a água dele já foi convertida em sangue há muito tempo. Ele vai para a festa, cantarola a noite inteira e no outro dia acorda com depressão. O que é vida num dia é sangue no outro. O que é água num dia é sangue no outro. Água convertida em sangue. A vida do incrédulo, até a vida do incrédulo é morte. E até a morte do crente é vida. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A alegria do incrédulo chora, e a tristeza do crente salta de alegria. Meus amados irmãos, o rio Nilo para os egípcios era sagrado, era o pai dos deuses, era um rio divinizado. Mas a vara de Deus tocou aquele rio para calar a religiosidade do Egito. Aleluia! O Nilo era dos deuses pagãos, mas a vara, conforme lemos no versículo anterior, era a vara de Deus. Quando o que era de Deus tocou o que era dos deuses, entre aspas, do Egito, irmãos, os deuses do Egito não aguentaram, a água virou sangue. Aleluia! Quando Deus toca para juízo, a água vira sangue. Quando Deus toca para misericórdia, o sangue estanca. Lembra-se da mulher com fluxo de sangue? Ela sangrando, eu vou aqui no meio da mulher e vou tocar nele. Quando ela tocou, dele saiu o poder. Ela tocou em Jesus, de Jesus saiu o poder, o sangue estancou. Porque quando você procura em Cristo a misericórdia, o toque dele estanca o sangue, estanca a morte, traz vida. Mas se você estiver sobre o juízo de Deus, é a água que torna-se-á em sangue. Aleluia. Diz aqui a Bíblia, versículo de número 22. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Alguém disse, pastor, se toda a água do Egito havia sido convertida em sangue, como é que esses magos transformaram água em sangue também? De onde é que encontraram água límpida para fazê-la virar sangue? O versículo 24 explica. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber água do rio. A água do rio ficou convertida em sangue, mas eles fizeram uns poços e encontraram água que não fora convertida em sangue. Beberam dessa água com escassez.
E foi dessa água que os magos tiraram para mostrar a Faraó que eles também convertiam água em sangue. Faraó olhou para aquilo, como ele era obstinado, pronto, não deixa o povo ir, também nós fazemos, isso aqui não tem nada demais. Meus amados irmãos, veja como o Faraó era obstinado. Ele só via o que ele queria ver. Para ele olhou, viu a água virando sangue, está resolvido. Eu queria saber, não era se os magos poderiam converter água em sangue, não. Eu queria saber se eles poderiam desfazer o que Moisés fez, né? Se fosse para a prova mesmo, Faraó tinha chegado por mago e dito: desfaça o que ele fez. Eles também converteram água em sangue. Mas eu quero saber se eles podiam fazer a água que Moisés converteu em sangue voltar a ser água. Se Faraó usasse a inteligência, ele faria isso. Ele diria: desfaçam o que Moisés fez. Mas durou 7 dias, eles não conseguiram fazer nada para desfazer. Podiam converter água em sangue à vontade, só piorava para o egípcio, era menos água. Na hora que eles demonstravam, pedia mais água. Mas eles não poderiam desfazer o que o Senhor havia feito. Aleluia, o nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. Os obstinados não veem. Os obstinados não enxergam o seu poder. Mas nós temos que admirar os seus grandes feitos, irmãos. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia o seu poder. O ímpio olha para o céu e só vê estrela. O crente olha para o céu e vê o Criador. O ímpio olha para os acontecimentos e vê coincidências. O crente vê providência. O ímpio não vê a mão de Deus. Nós vemos o cuidado de Deus. O ímpio sofre e se ressente. O crente sofre e diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Com o salmista diz o crente: foi bom eu ter passado por aflição, porque assim eu aprendi a guardar os teus mandamentos. A diferença entre um crente e um incrédulo não são os acontecimentos de suas vidas externos. O crente sofre, o incrédulo sofre. O crente tem boas notícias, o incrédulo tem boa notícia. O olhar do crente é que é diferente. É como o crente vê tudo isso que é diferente. Faraó, irmãos, via só que seus magos faziam o mesmo. Ele não via que a serpente de Moisés engolira as suas duas. Ele não percebera que seus magos não puderam desfazer a água tornada em sangue. Mas o crente vê a glória de Deus. Tenhamos olhos crentes. Vejamos aquilo que o mundo não vê. Atentemos nas coisas que o mundo não percebe, que permanecem para sempre. Vamos ficar de pé. Quando eu disse que essa igreja era inteligente, irmãos, é porque as pessoas não percebem que nessas igrejas recheadas de programação, entretenimento, flexibilidades doutrinárias, tudo isso é feito não por amor às pessoas que estão lá, mas com o fim de manipulá-las, de segurá-las lá. São ovelhas tangidas para um curral. Nós aqui queremos que você esteja aqui por amor à verdade de Deus. Nós não queremos lhe tanger, lhe ludibriar, lhe manipular. Nós queremos que conscientemente você abrace a vontade de Deus para a sua vida. Vamos orar a Deus nesse momento. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tua palavra verdadeira e eficaz em tudo quanto diz, que agora ela produza o seu efeito, alcance corações muito mais do que enquanto dita e pronunciada pôde alcançar. Que agora o teu Espírito desça com toda a sua glória
e faça essa palavra criar raízes em cada coração que há aqui, e que o fruto brote para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Eu gostaria de perguntar nessa noite, se há alguém aqui que diz: pastor, eu não sou crente ainda, se eu morresse agora, eu não sei se iria para o céu, eu não tenho segurança do perdão de meus pecados, não tive ainda uma transformação profunda na minha vida, não a entreguei confiadamente a Deus, para Ele é mudar, mas agora eu quero fazê-lo, quero entregar minha vida a Jesus. Onde você estiver, levante a sua mão, eu quero orar pela tua vida. Se há alguém hoje aqui nessa noite que quer aceitar Jesus, levante a mão. Vou pedir irmão Cleito que vem aqui à frente, irmão Fabiano, vamos cantar aquele corinho. Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo. Peça a Deus para abrir hoje aqui os seus olhos. Peça a Deus para ver, para enxergar Cristo Jesus. Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo, estender minhas mãos em fé e tocar em suas vestes. Abre os meus ouvidos, faz-me escutar-te. Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo. Mais uma vez eu pergunto nessa noite: onde está a primeira pessoa hoje aqui que diz: eu quero, pastor, entregar a minha vida, o meu coração ao Senhor Jesus? Faça-o nesse momento, como eu aqui no meu lugar estou fazendo. Faça você aí no seu, levante a sua mão e nós vamos orar hoje aqui pela tua vida. Você que ainda não é crente, tome hoje aqui a sua decisão. Podeis sentar, irmãos, nesse momento. Aqueles que tiverem a oportunidade, ou aqueles que tiverem avisos com a oportunidade.